A paz de Deus, amados irmãos, continuando a leitura bíblica, hoje em Gênesis 47, diz assim: José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, chegaram à terra de Canaã. Chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, e a saber, 5 varões, e pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? Eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante da tua face. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Continuando. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. E não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Rameses, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Continuando. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas, dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano, por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a eles no segundo ano, e disseram: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais. E nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque morreremos diante dos teus olhos. Tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá semente para que vivamos, e não morramos, e a terra não se dessole.
Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossas terras para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossa, para a semente do campo e para vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça nos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pôs isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. E José viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultará na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. Ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Então, aqui finaliza, né, Gênesis 47, né? Então, José, ele era muito sábio, né? Ele, além de separar todo o mantimento, ainda ele conseguiu comprar lá para Faraó, além de todo o dinheiro do povo, ele comprou as terras, os gado. Então, o Faraó cresceu muito com o trabalho de José, né? Com a ajuda dele, com o trabalho dele. Então, ele foi muito grande ali, né? Cresceu em fortuna porque, né? Por causa dessa fome que teve na terra e por causa da sabedoria de José, que foi ali comprando, né? Não deu um mantimento de graça, ele foi comprando e depois, no final, as pessoas lá ficaram servos do faraó, né? A troco da comida, né? Eles serviam o faraó. Então, continuando aqui, Gênesis 48, Jacó adoece. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E um deu parte a Jacó e disse: Eis que José, teu filho, vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos. E darei essa terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel,
na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra para vir a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-mo aqui, para que eu os abençoe. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. Jacó abençoa José e seus filhos, e os filhos deste. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos eles, a Efraim na sua mão direita e, e à esquerda de Israel, e Manassés a sua mão esquerda e à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: Eu o sei, filho meu, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. Então, aqui termina Gênesis 48, né? Então, Israel já estava muito doente, né? Israel, que é Jacó, e estava ali a ponto de falecer, né? Ele estava muito velho, né? E José levou os filhos dele lá para ele abençoar. E José colocou o filho dele maior na mão direita do pai dele e o menor na mão esquerda para ser abençoado, primeiro o primogênito e depois o outro, né? Mas o pai dele não quis fazer assim, né? Quis colocar, abençoar primeiro o menor, né? Quis colocar a mão direita sobre a cabeça do filho menor e colocou o filho menor ali diante do maior, né? Então colocou Efraim diante de Manassés e disse que Efraim seria maior do que o seu irmão mais velho. E assim ele tá ali meio que se despedindo, né? E ele disse lá para José que ele tem possessão de terra lá, que ele tomou dos amorreus, né? E ele deu uma porção de terra maior para José, né? Mas eu acredito que José nem vai tomar posse dessa terra, porque, né, eles vão continuar lá no Egito e depois eles vão ficar
acabar ficando servos, né, de Faraó, e depois esse Faraó vai morrer, vai vir outro e outro, e José também, e aí vai chegar o tempo, né, que eles vão estar presos, eles querem sair, mas o Faraó não deixa eles saírem, né, tem eles ali como servo e não deixa eles ir embora, e aí Moisés vai lá tirar eles, né, com a ajuda do Senhor. Então, hoje aqui termina, né, esses capítulos, e amanhã a gente continua em Gênesis 49 e Gênesis 50, que daí a gente termina Gênesis, né? A gente vence aí Gênesis. Então, Deus abençoe a todos, continue lendo a Bíblia todos os dias, continue jejuando, buscando do Senhor, e Deus vai abençoar cada um grandemente. Uma boa noite.